Olha, nós hoje estamos falando aqui sobre alimentos saudáveis, né? Hábitos saudáveis de alimentação. Estamos recebendo a nutricionista Ana Caroline Oliveira. Já falamos muito aí sobre coisas importantes para você mudar esses hábitos, mas agora vamos falar sobre um terror, açúcares. Aí o sujeito fala assim, mas eu não tomo açúcar, eu tomo adoçante. Diz que o adoçante é pior que o açúcar, né, Vânia? Sim. O adoçante foi uma substância criada especificamente para diabéticos, né? Hoje há uma quantidade bem grande de adoçantes em prateleiras do mercado sintéticos, né? À base de ciclamato, de aspartame, de sacarina. Então, são substâncias que não são metabolizadas pelo nosso organismo. Então, elas se tornam tóxicas. Então, ela aumenta a inflamação corporal, qualquer que seja, uma inflamação já presente, ou ela pode desencadear uma inflamação corporal. Inclusive, Cautaut, em alguns países, como França e Canadá, já proibiram algum desses adoçantes, por estar relacionados aí altamente ao câncer, né? Alguns sintomas indesejados, como dores de cabeça. Que horror, né? Sim. Agora, quão mais natural, talvez seja menos ruim, né? Sem dúvida. O tempo que os nossos escravos raspavam lá a rapadura, Cana-de-açúcar. Comiam, acho que era menos agressivo do que esse açúcar refinado que a gente tem hoje em dia. Sem dúvida. Hoje, para o público que é diabético, que realmente não deve consumir o açúcar, a recomendação é o stevia, xilitol e eritritol, que são adoçantes naturais, né? E, na verdade, a orientação é que a gente reeduque o nosso paladar para que a gente consiga tirar tanto o açúcar quanto os adoçantes. Que a gente consiga aí consumir os alimentos da forma natural, da forma que eles vieram ao mundo. O nosso paladar está mal educado, né? Então, essa transição da gente conseguir tirar o açúcar, eu tenho umas opções de açúcar mais saudáveis, que é o tal do açúcar, demerara? o demerara, o açúcar mascavo, o açúcar de coco, que está sendo bastante utilizado. Então, assim, nessa transição a gente orienta, coloca um pouquinho e vai tirando e vai tirando. Porém, é o que eu explico, para a via metabólica, né, a via que metaboliza o açúcar no nosso organismo, ele não difere açúcar de coco do açúcar refinado. Para ele é tudo a mesma coisa. Então, um paciente que queira, um indivíduo que queira emagrecer, um indivíduo que esteja diabético ou pré-diabético, que já esteja aí com a glicose alterada nos exames de sangue, é importante realmente que ele não faça uso de nenhum tipo de açúcar. Light e diet. Qual é a diferença que existe disso aí? Light, o nome já diz, leve, né? É um alimento onde algum tipo de ingrediente está reduzido em mais ou menos 25%. Então, ele tem menos ingrediente, mas pode ser que ele tenha mais de outro. Então, não é só porque ele é light que ele é saudável. O diet é um produto que é isento de algum nutriente. Hoje, o mais conhecido é o isento de açúcar, né? Então, um exemplo, um chocolate diet. Ele não tem açúcar, mas na composição dele tem mais gordura do que o tradicional. Então, ele é diet, ele não tem açúcar, mas ele é mais calórico do que um tradicional. E na composição desse chocolate pode ter o quê? Adoçantes artificiais, o que não é interessante. Então, não é só porque um alimento é light diet que ele é saudável, tá? Às vezes, a orientação é que você consuma até numa proporção menor um produto tradicional do que um light ou diet. Bom, aí a gente parte para compensar com fruta. Mas a fruta também tem frutose, né? Tem frutose, que é o açúcar da fruta,
Mas eu costumo exemplificar que o nosso organismo ele vai usar de uma maneira diferente o açúcar da fruta, que é o açúcar, né, que eu costumo brincar, o açúcar que Deus nos deu, né, de um açúcar embutido num alimento industrializado, né? Então, assim, é claro que todo o excesso é ruim, mas 1000 vezes você comer fruta do que comer um doce, né? A fruta eu tenho aí um açúcar natural e onde eu vou ter aí nutrientes, substâncias nutritivas que vai contribuir para o bom funcionamento do meu organismo. Com relação à composição, né? Porque às vezes a gente acha que, estou comendo fruta, estou comendo, mas às vezes a combinação de um produto com outro, né, gera uma situação que não seria aconselhável. Como é que a gente faz essa dieta? Como monta isso? Isso tem que ser exclusivamente com a participação do nutricionista ou alguém que se dedique aí a pesquisar possa sair sozinho dessa história? Com certeza, eu acho que hoje as pessoas elas estão procurando mais informação, né? A gente tem aí a tecnologia nos favorecendo, onde a gente pode buscar essas informações, onde está aí cada vez mais fácil para a gente, Você né? diz o tio Google. Também o Google, em sites confiáveis, claro, né? Porque tudo, coisas boas e coisas não muito boas a gente encontra lá. Mas hoje a gente tem essa facilidade. Então, uma alimentação equilibrada, uma refeição equilibrada, é onde de fato eu vou ter todos os grupos de alimentos. Um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, um pouquinho de gorduras boas, né? E esse equilíbrio faz com que, inclusive, a glicose que é liberada na minha corrente sanguínea desse carboidrato seja liberada de uma forma mais lenta. Então, né, a banana com linhaça, a banana com aveia. Por que a banana? A banana ela tem um índice glicêmico alto, uma carga glicêmica de glicose, de frutose alta. E quando eu coloco ali em cima da banana uma fibra, aveia, um alimento rico em fibra, essa velocidade que era liberada em forma de açúcar no meu sangue se torna lenta. E isso é benéfico. A banana dizem que é o anabolizante natural, né? Sim, exatamente por ela ter, né, esse índice glicêmico alto. Mas a partir do momento que eu acrescento uma fonte de fibra, essa porcentagem já reduz. Ana Caroline Oliveira, nutricionista, eu acho que a gente ajudou muita gente, mas gostaria de saber se você tem algum endereço, algum localizador nas redes sociais que possa disponibilizar para o telespectador continuar conversando com você a respeito do tema. Claro, eu atendo em São José dos Campos, né? Meu Instagram é Caroline Nutricionista. Meu telefone é 3922-9821. 12 na frente, se você estiver fora da região metropolitana, né? Sim. Ana Caroline, obrigado aí pela participação, Eu que pelas agradeço. dicas, tá bom? E tenho certeza que o pessoal vai se dar conta aí da necessidade de dar um freio nas toxinas.